Oi, eu sou a Heloísa Kelmversosa e hoje eu vou apresentar sobre o adenocarcinoma ductal pancreático, também chamado como PDAC. O título da apresentação é PDAC, quando o acelerador trava e os freios celulares falham. Essa frase resume a ideia central do seminário. No PDAC, a célula tumoral combina dois tipos de alterações. De um lado, ela ativa sinais de crescimento, principalmente pela mutação de Carras, como se o acelerador molecular da proliferação ficasse preso. Do outro lado, ela perde genes supressores tumorais, como TP53CDKN2A, SMAD4 e PTEN, que normalmente funcionariam como freios celulares. Então, a pergunta central é: por que o PDAC é tão agressivo e tão difícil de tratar? A resposta nós vamos construir ao longo da apresentação. Mas podemos agora resumir porque ele combina o diagnóstico tardio, ativação permanente de Carras, falha de freios celulares, ativação de vias de sobrevivência, microambiente tumoral protetor e evolução clonal de células resistentes. Uma frase que pode resumir tudo é: no PDAC, Carras funciona como acelerador travado, TP53CDKN2A, SMAD4 e PTN são freios que falham e o estroma tumoral funciona como um escudo que protege clones persistentes. E o que é o adenocarcinoma ductal pancreático? Ele é o principal câncer maligno do pâncreas exócrino. O pâncreas tem uma parte endócrina formada pelas ilhotas pancreáticas que produzem hormônios, como insulina e glucagon, e tem uma parte exócrina, relacionada à produção de enzimas digestivas e aos ductos pancreáticos. O PDAC não se origina nas ilhotas pancreáticas, ele se origina no epitélio ductal pancreático, ou seja, nas células que revestem os ductos do pâncreas. Por isso, não devemos confundir PDAC com o tumor neuroendócrino pancreático, porque eles têm origem celular, comportamento biológico e prognóstico diferentes. O PDAC cresce de forma infiltrativa. Isso significa que ele não apenas forma uma massa que empurra os tecidos, ele invade os tecidos ao redor, pode invadir o duodeno, vias biliares, estômago, baço, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. E vamos definir o que significa o PDAC. Ele é o principal câncer maligno do pâncreas exócrino. O pâncreas tem uma parte endócrina, formada pelas ilhotas pancreáticas que produzem hormônios, como insulina e glucagon. E tem uma parte exócrina, relacionada à produção de enzimas digestivas e aos ductos pancreáticos. O PDAC não se origina nas ilhotas pancreáticas, ele se origina no epitélio ductal pancreático, ou seja, nas células que revestem os ductos do pâncreas. Por isso, não devemos confundir o PDAC com o tumor neuroendócrino pancreático, porque eles têm origem celular, comportamento biológico e prognóstico diferentes. O PDAC cresce de forma infiltrativa. Isso significa que ele não apenas forma uma massa que empurra os tecidos, ele invade os tecidos ao redor, pode invadir o duodeno, vias biliares, estômago, baço, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Essa invasão ajuda a explicar os sintomas como dor, icterícia, perda de peso e também dificuldade cirúrgica. Quando se espalha, as metástases mais comuns são no fígado, no peritônio, em linfonodos e pulmões. Então, já nesse começo, temos 3 ideias importantes. O PDAC nasce no epitélio ductal, é um tumor infiltrativo e costuma ser descoberto quando já está próximo de estruturas importantes. Bom, nesse slide podemos ver a importância epidemiológica do PDAC. Apesar de não ser o câncer mais frequente, ele é um dos mais letais. Mundialmente, em 2022,
foram cerca de 510 mil casos novos e cerca de 467 mil mortes. Isso mostra que a mortalidade acompanha muito de perto a incidência. Embora represente aproximadamente 2,5% dos casos de câncer, ele causa cerca de 5% das mortes por câncer. Ou seja, proporcionalmente é um tumor muito letal. Um dos motivos é o diagnóstico tardio. O pâncreas é um órgão profundo, retroperitoneal, localizado atrás do estômago. Diferente de um câncer de pele, que pode ser visto, ou de um câncer de mama, que pode ser palpado, o tumor pancreático pode crescer escondido. No início, os sintomas são vagos, como dor abdominal inespecífica, perda de apetite, emagrecimento, alteração glicêmica, desconforto digestivo ou cansaço. Quando aparecem sinais mais claros, como icterícia ou dor intensa, muitas vezes o tumor já está localmente avançado ou metastásico. Os fatores de risco incluem idade avançada, tabagismo, obesidade, diabetes, pancreatite crônica e predisposição genética. Algumas alterações hereditárias em genes de reparo do DNA também podem aumentar o risco. Então, a primeira resposta para a agressividade do PDAC é clínica e anatômica. Ele cresce em silêncio, é diagnosticado tarde e muitas vezes já não é ressecável quando é encontrado. Neste slide, podemos ver os 4 blocos principais relacionados ao desenvolvimento do PDAC, que são a anatomia silenciosa, o KRAS ativado, freios perdidos e seleção clonal. O primeiro bloco é a anatomia silenciosa. O pâncreas é profundo, os sintomas são inespecíficos e o diagnóstico geralmente ocorre tarde. O segundo bloco é o KRAS ativado. KRAS é um gene que codifica uma proteína KRAS, que é uma pequena proteína G. Em uma célula normal, KRAS funciona como chave molecular. Ligada a GDP, fica desligada. Ligada a GTP, fica ligada. No PDAC, KRAS frequentemente sofre mutação de ganho de função e fica sinalizando por tempo excessivo. O terceiro bloco é a perda de freios celulares, TP53, CDKN2A, SMAD4 e PTEN. Esses genes são supressores tumorais. Eles normalmente ajudam a controlar dano no DNA, ciclo celular, resposta antiproliferativa e sobrevivência celular. Quando eles perdem função, a célula com dano continua viva, continua se dividindo e acumulando alterações. O quarto bloco é a seleção clonal. O tumor não é uma população homogênea. Ele é formado por subclones diferentes. Quando o tratamento elimina clones sensíveis, clones resistentes podem sobreviver e expandir. Então, esse slide responde à pergunta geral. O PDAC é agressivo porque combina acelerador molecular travado, freios celulares perdidos, microambiente protetor e evolução de clones resistentes. Antes de falar do KRAS mutado, precisamos entender a via normal. Em uma célula saudável, a proliferação não acontece do nada. A célula precisa receber um sinal externo, geralmente um fator de crescimento, como EGF, PDGF, entre outros. Eles são moléculas que funcionam como mensagens químicas, dizendo para a célula crescer, sobreviver, migrar, se dividir ou participar de reparo tecidual. Esse fator de crescimento se liga a um receptor na membrana. No caso dessa via, o receptor é um RTK, ou receptor tirosina quinase. O RTK é uma proteína transmembrana. Ele tem uma parte extracelular que recebe o fator de crescimento, o ligante, uma parte que atravessa a membrana e uma parte intracelular com atividade quinase. Quando o fator de crescimento se liga ao RTK, 2 receptores se aproximam, formando um dímero. Isso se chama dimerização.
Depois, a parte intracelular dos receptores começa a fosforilar resíduos de tirosina. Um receptor fosforila o outro, processo chamado transfosforilação, e também ocorre a autofosforilação, em que a própria cauda intracelular do receptor fica fosforilada. Essas tirosinas fosforiladas viram pontos de ancoragem para proteínas sinalizadoras. Uma das principais é a GRB2, uma proteína adaptadora. A GBR2 não é uma enzima principal da cascata, ela funciona apenas como uma ponte. Ela recruta a SOS. A SOS é uma enzima do tipo GEF, ou fator de troca de nucleotídeo de guanina. Ela ativa a Carras ao promover a troca de GDP por GTP. Então, o Carras GDP está desligado. Carras GTP está ligado. Quando o Carras está ligado ao GTP, ela ativa RAF. RAF é uma quinase. RAF fosforila e ativa MEC. MEC é outra quinase. MEC fosforila e ativa ERK. ERK também é uma quinase e pode ir ao núcleo ativar fatores de transcrição, como o ELK1, FOS, JUN e MYC. Esses fatores aumentam a expressão de genes de proliferação, como ciclinas e CDKs. Na célula normal, isso é fisiológico. A via liga, cumpre sua função e depois desliga. Quem ajuda a desligar Carras são as GAPs, proteínas que aceleram a hidrólise de GTP em GDP. Em resumo, SOS liga Carras, HAP desliga Carras, GDP é desligado, GTP é ligado. Agora entramos em um dos pontos centrais do PDAC, o Carras. Carras é um gene e também pode se referir à proteína produzida por esse gene. A proteína Carras pertence à família Ras, que é uma família de pequenas proteínas G. Todo Carras é Ras, mas nem todo Ras é Carras. No PDAC, o principal membro alterado é Carras. Em uma célula normal, Carras funciona como um interruptor molecular. Quando está ligado a um GDP, está inativo. Quando está ligado a GTP, está ativo. A SOS ativa Carras trocando GDP por GTP. Depois, a GAP ajuda Carras a quebrar GTP em GDP, desligando o sinal. No PDAC, Carras sofre uma mutação de ganho de função. Isso quer dizer que a proteína fica ativa demais. As mutações mais comuns acontecem no códon 12 do gene Carras. Esse códon normalmente codifica glicina na posição 12 da proteína. Por isso, as mutações aparecem com o nome G12. O problema é que o Carras mutado não responde bem à proteína GAP. A GAP deveria acelerar a atividade da GTPase da Carras, ou seja, ajudar a enzima GTPase a quebrar GTP em GDP. Mas com a mutação no códon 12, esse desligamento fica prejudicado. Carras permanece ligada ao GTP por mais tempo. Por isso, dizemos que Carras vira um acelerador travado. A via RAF, MEC e ERK continua ativa mesmo sem estímulo externo adequado, sem a ligação do fator do crescimento no RTK. A célula passa a receber um sinal contínuo de crescimento. Então, resumindo esse slide, Carras mutado no códon 12 não desliga bem. Carras GTP persistente mantém RAF, MEC e ERK ativa e gera proliferação celular contínua. Bom, nesse slide podemos ver a via MAP,
PK ligada continuamente. A via completa é: o fator de crescimento ativa a RTK se dimeriza e se autofosforila, GRB2 se liga ao receptor fosforilado, GRB2 recruta SOS, SOS troca GDP por GTP em Carras, Carras GTP ativa RAF, RAF ativa MEC, MEC ativa ERK, ERK entra no núcleo e ativa genes de proliferação. RAF, MEC e ERK são proteínas quinases. Quinases são enzimas que adicionam fosfato a outras moléculas. Esse processo se chama fosforilação. A fosforilação pode ativar, inativar, mudar a localização ou mudar a interação de uma proteína. Aqui a lógica é de cascata. Uma quinase ativa a próxima. Carras GTP ativa RAF. RAF fosforila MEC. MEC fosforila ERK. ERK vai ao núcleo e ativa fatores de transcrição como MYC, FOS e JUN. Esses fatores aumentam a transcrição de genes associados a ciclinas e CDKs. As ciclinas e CDKs são fundamentais para o ciclo celular. Elas empurram a célula de uma fase para outra. Quando esse sinal fica persistente, a célula recebe uma mensagem repetida de querer crescer e dividir. Mas é importante dizer, Carras mutado sozinho não explica todo o câncer avançado. Ele acelera, mas a célula ainda precisaria ter freios. O PDAC realmente fica agressivo porque, além do Carras ativado, ele perde freios como P53, P16, SMAD4 e PTEN. Então, nesse slide a ideia é, Carras mutado mantém a via MAPK ligada. Ativa MYCFOS, JUN, aumentando ciclinas, aumentando CDKs e favorecendo a progressão do ciclo celular, expansão clonal e progressão tumoral. Depois do acelerador, precisamos falar dos freios. O primeiro freio é TP53P53. É importante diferenciar. TP53 é o gene. P53 é a proteína produzida por esse gene. TP53 é um gene supressor tumoral. A proteína P53 é chamada de guardiã do genoma. A função da P53 é responder ao dano celular. Ela não é simplesmente a enzima que conserta o DNA diretamente. Ela é como uma diretora da resposta ao dano. Ela é um fator de transcrição que ativa genes relacionados à parada do ciclo, reparo do DNA, senescência ou apoptose. Quando há dano no DNA, proteínas sensoras, como ATM e ATR, podem ativar CHK1 e CHK2, que levam à estabilização e ativação de P53. A P53, então, induz a P21. A P21 bloqueia complexos ciclina-CDK. Isso freia o ciclo celular e dá tempo para o DNA ser reparado. Se o dano for reparado, a célula pode pausar, reparar e voltar ao ciclo. Se o dano for grave, P53 ativa genes pró-apoptóticos, como BAX, PUMA e NOXA, levando a célula à apoptose. Apoptose é a morte celular programada. É uma forma controlada de eliminar uma célula defeituosa antes que ela continue se dividindo e transmita mutações. Então, em uma célula normal, a P53 funciona como sistema de segurança. Detecta dano, para o ciclo, permite reparo ou induz apoptose. Bom, aqui podemos ver o que acontece quando o TP53 perde função no PDAC. Quando o gene TP53 está mutado ou inativado, a proteína P53 perde sua função. A célula danificada deixa de acionar corretamente a parada do ciclo e a apoptose. Com P53 funcional, o dano do DNA é detectado, P21 é ativada, o ciclo celular para, o reparo é iniciado e, se o dano for irreparável, ocorre apoptose.
Sem P53 funcional, o dano persiste. O ciclo celular não é bloqueado corretamente. A apoptose diminui, a célula que deveria parar ou morrer continua viva e continua dividindo. Isso é grave porque cada divisão com DNA danificado gera mais mutações. Algumas mutações são neutras, outras prejudicam a célula, mas algumas podem dar vantagens tumorais. Maior invasão, maior sobrevivência, escape do sistema imune ou resistência a fármacos. Então, a perda de TP53 transforma dano genético em combustível evolutivo para o tumor. O resultado é instabilidade genômica, heterogeneidade tumoral e maior chance de resistência terapêutica. Para resumir esse slide, sem P53 funcional, a célula danificada não para e não morre como deveria. Ela continua dividindo, acumulando mutações e aumentando a agressividade tumoral. Agora vamos falar da via PI3K-AKT-mTOR, que é uma via de sobrevivência, metabolismo e crescimento. Primeiro, PI3K é uma quinase lipídica. Diferente da RAF, MEK e ERK, que fosforilam proteínas, PI3K atua sobre lipídios de membrana. O substrato da PI3K é o PIP2, que é um fosfolipídio da face interna da membrana plasmática. PIP2 significa fosfatidilinositol 4,5-bifosfato. Quando PI3K adiciona um fosfato, PIP2 vira PIP3. PIP2 e PIP3 não são genes nem proteínas, são lipídios de membrana que funcionam como sinais. O PIP3 serve como ponto de ancoragem para recrutar proteínas como PDK1 e AKT para a membrana. AKT é uma proteína quinase pró-sobrevivência. Quando ativada, AKT favorece sobrevivência celular, metabolismo de glicose, crescimento e síntese proteica e resistência à apoptose. AKT também ativa a mTOR, uma quinase que estimula o crescimento celular, metabolismo e síntese proteica. Mas essa via precisa de freio. Quem freia é PTEN. PTEN é um gene supressor tumoral que codifica uma proteína fosfatase. A proteína PTEN converte PIP3 de volta em PIP2, ou seja, PTEN remove o sinal que ativa AKT. Então, a lógica é PI3K transforma PIP2 em PIP3, PIP3 ativa AKT, PTEN transforma PIP3 em PIP2 e freia AKT. Quando PTEN perde função no PDAC, PIP3 persiste por mais tempo, AKT fica mais ativa e a célula tumoral ganha vantagem de sobrevivência. Ela cresce mais, morre menos e resiste melhor à hipóxia, baixa nutrição, estresse e tratamento. Ou seja, a perda de PTEN equivale a retirar o freio da via PI3K-AKT. A célula tumoral sobrevive melhor e entra menos em apoptose. Bom, agora saímos de dentro da célula tumoral e olhamos o ambiente ao redor dela. O PDAC é uma doença de ecossistema. O tumor não é só um conjunto de células malignas. Ele também modifica o tecido ao redor, formando um microambiente tumoral protetor. No PDAC, esse microambiente é marcado por estroma desmoplásico. O estroma é o tecido de suporte ao redor das células tumorais. Desmoplasia significa a produção intensa de matriz extracelular, colágeno, fibras e outros componentes que deixam o tecido rígido.
Esse estroma contém fibroblastos associados ao câncer, matriz extracelular densa, vasos comprimidos, células imunes, moléculas inflamatórias e regiões de hipóxia. A matriz densa aumenta a pressão dentro do tumor e comprime vasos sanguíneos. Com vasos comprimidos, há menor perfusão, menos oxigênio e menor a chegada de fármacos. Por isso, mesmo que a quimioterapia esteja no sangue, ela pode não penetrar bem no tumor. A sequência é estroma denso, ocorre compressão vascular, ocorre hipóxia, ocorre menor chegada de fármacos. Além disso, a hipóxia seleciona células mais adaptadas a ambientes agressivos. Células imunes podem ser programadas e ficar menos eficientes contra o tumor. Assim, o microambiente funciona como barreira física, metabólica, química e imunológica. Então, o microambiente do PDAC age como um escudo, dificulta a chegada dos medicamentos, protege células tumorais, favorece resistência, invasão e metástase. Ou seja, no PDAC, o estroma desmoplásico funciona quase como uma parede ao redor do tumor. Ele reduz a entrega de fármacos e favorece a sobrevivência de subclones resistentes. Bom, agora vamos ver a lógica da evolução clonal. Um tumor não é homogêneo. Mesmo dentro do mesmo PDAC, existem subclones diferentes, com mutações, estados metabólicos, capacidade invasiva e sensibilidades diferentes a medicamentos. Isso acontece porque, com Carras ativado e perda de freios, como TP53, a célula acumula mutações. Algumas são passageiras, sem grande efeito. Outras conferem vantagens, como resistir à hipóxia, escapar da apoptose, invadir tecidos, resistir a drogas. Quando aplicamos a quimioterapia, o tratamento funciona como uma pressão seletiva. Ele elimina muitos clones sensíveis, mas pode deixar vivos clones parcialmente resistentes ou protegidos pelo microambiente. Isso não significa que a quimioterapia sempre cria resistência do zero. Muitas vezes, subclones resistentes já existiam em pequena quantidade. O tratamento reduz a competição e seleciona os clones que conseguem sobreviver. Depois, esses clones resistentes expandem e podem dominar o tumor. Isso leva à recidiva ou à resistência terapêutica. A lógica é parecida com a seleção natural: diversidade inicial, pressão seletiva, sobrevivência diferencial e expansão dos sobreviventes. Ou seja, a resistência terapêutica é evolução em tempo real. O tratamento mata muitos clones sensíveis, mas pode selecionar os que já eram mais resistentes. Bom, aqui voltamos para a parte clínica. O PDAC costuma ser diagnosticado tardiamente porque cresce silenciosamente. O pâncreas é profundo e uma massa pequena pode não ser palpável nem causar sintomas específicos. No início, o paciente pode ter sintomas vagos, como dor abdominal, perda de peso, náusea, desconforto digestivo, alteração glicêmica ou inapetência. Esses sinais podem ser confundidos com outras condições. Quando surgem sinais mais evidentes, como icterícia, dor importante ou obstrução biliar, muitas vezes a doença já está localmente avançada ou metastática. O estadiamento é essencial porque define a conduta. Se o tumor é ressecável, pode haver cirurgia, que é a principal chance de cura. Se há envolvimento vascular importante, a doença pode ser localmente avançada e exigir quimioterapia antes de avaliar cirurgia. Se há metástase, o tratamento tende a ser sistêmico e paliativo, com foco em controle da doença e dos sintomas. O CA19-9 pode ajudar no acompanhamento e na avaliação de resposta terapêutica, mas ele não confirma diagnóstico sozinho. Ele pode estar alterado por outras condições e pode não subir em todos os pacientes. Então, o estágio da doença define a estratégia. A grande dificuldade é que muitos casos são descobertos tarde, quando a cirurgia curativa já não é possível.
O tratamento do PDAC é limitado por vários motivos. A cirurgia é a principal chance de cura, mas só é possível em tumores ressecáveis. Como o diagnóstico costuma ser tardio, muitos pacientes já apresentam invasão vascular, doença localmente avançada ou metástases no momento do diagnóstico. A quimioterapia pode reduzir a carga tumoral, mas enfrenta barreiras importantes. Uma delas é o estroma desmoplásico, que dificulta a chegada dos fármacos. Outra é a heterogeneidade clonal. Clones sensíveis morrem, mas clones resistentes podem sobreviver. As terapias-alvo dependem do perfil molecular do tumor. No PDAC, Carras é central, mas é um alvo difícil. Além disso, as mutações predominantes no PDAC costumam ser Carras no códon do G12D, G12V, G12R. Enquanto algumas terapias mais conhecidas contra Carras foram inicialmente desenvolvidas para G12C, mais comuns em outros tumores. Mesmo quando uma via é bloqueada, o tumor pode ativar caminhos alternativos, porque as redes de sinalização são redundantes e o tumor é heterogêneo. Então, a resposta limitada ao tratamento vem da soma de diagnóstico tardio, dificuldade cirúrgica, baixa penetração de fármacos no estroma, sobrevivência aumentada por AKT, instabilidade genômica por perda de P53 e seleção de clones resistentes. Ou seja, o tratamento esbarra em 3 barreiras: diagnóstico tardio, estroma denso e evolução clonal. Bom, então agora podemos responder diretamente: por que o PDAC é tão agressivo e difícil de tratar? A resposta é que o PDAC combina vários mecanismos ao mesmo tempo. Primeiro, Carras ativado. Carras, que é a proteína G, que deveria alternar entre GDP desligado e GTP ligado. No PDAC, mutações no códon 12, como G12D, G12V, G12R, prejudicam a resposta a GAP. Assim, Carras fica mais tempo ligada a GTP, ativando a via RAF, MEK e ERK, mantendo o sinal contínuo de proliferação. Segundo, TP53 perdido ou alterado. O TP53 codifica P53, a guardiã do genoma. Sem P53 funcional, a célula com DNA danificado não para o ciclo, não repara adequadamente, não entra em apoptose quando deveria. Isso aumenta a instabilidade genômica e a heterogeneidade. Terceiro, CDKN2A perdido. Esse é o gene que codifica P16 e NK4A, que bloqueia CDK4/6. Sem P16, CD4/6 fosforilam RB, liberam 2E2F e a célula passa mais facilmente de G1 para S, ou seja, entra na fase de duplicação do DNA com menos controle. Quarto, SMAD4 perdido. Esse é o gene que participa da via TGF-beta. Em contexto normal, TGF-beta pode funcionar como sinal antiproliferativo, ajudando a frear o crescimento e manter a diferenciação. O SMAD4 ajuda a levar esse sinal ao núcleo. Quando SMD4 falha, a célula perde resposta a esse comando de parar, diferenciar e manter a organização tecidual. Quinto, PTEN e AKT alterado. PI3K transforma PIP2 em PIP3. PIP3 recruta AKT. AKT favorece sobrevivência, metabolismo, crescimento e resistência à apoptose. PTEN deveria converter PIP3 de volta em PIP2 e frear a AKT. Quando PTEN falha, a AKT permanece mais ativa. Sexto, o microambiente e evolução clonal.
O estroma desmoplásico cria uma barreira física e funcional, reduz a chegada de fármacos, favorece a hipóxia e seleciona clones mais resistentes. A quimioterapia elimina clones sensíveis, mas pode selecionar clones resistentes que expandem depois. Então, no PDAC, o acelerador fica travado, os freios falham e o próprio ambiente tumoral protege os clones tumorais mais resistentes. Bom, por fim, essas são as referências utilizadas, que sustentam tanto a parte clínica como epidemiológica, diagnóstico e tratamento, quanto a parte molecular, envolvendo os genes, o microambiente tumoral e resistência terapêutica. Para fechar, eu resumo da seguinte forma. O PDAC é difícil de tratar porque combina acelerador molecular travado, freios celulares perdidos, microambiente protetor e evolução clonal de resistência. Carras acelera TP53CDKN2A, SMAD4 e PTN freiam. No PDAC, o acelerador fica preso, os freios falham, o microambiente protege os clones resistentes. Muito obrigada!